Aleluias. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus, queridos e amados irmãos. Nessa noite, de quinta-feira, a noite abençoada, para a glória de Deus. Com certeza, irmãos, até aqui nos ajudou o Senhor e estamos com o coração grato por mais uma oportunidade de poder ministrar a palavra do Senhor e ter um momento aqui também abençoado, com o nosso Deus, com os nossos irmãos e com a maravilhosa palavra de Deus. Já louvamos, já ouvimos aí, uma pequena porção da palavra na abertura e é gratificante, irmãos, pois Deus é maravilhoso. Nesse momento, vamos agora para a palavra do Senhor, nessa doutrina. E eu peço que você, por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, nós vamos ler do 1 ao 13. Evangelho de João, do 1 ao 13, é o nosso texto que vamos estar vendo nessa noite para a glória de Deus. Todos acharam, amém? Glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 1. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: "Vou pescar." Os outros responderam: "Nós também vamos com você." Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: "Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer?" Eles responderam: "Não." Então Jesus disse: "Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão." Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. 7. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: "Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar." Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: "Venham comer." Nenhum dos discípulos ousava perguntar: "Quem é você?" Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava
aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém? Vamos fazer mais uma breve oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer, ó Deus, pela rica oportunidade que temos nessa noite de poder ler, Pai, a Tua palavra, aprender mais do Senhor, e concordo com a oração aqui feita, Pai, por minha vida, e louvo ao Senhor, Pai, por mais uma vez ter essa oportunidade como canal do Senhor. Preciso tanto, Pai, da ministração quanto meus irmãos, que o Teu Santo Espírito, Pai, venha guiar tudo que será falado aqui, e que o Senhor receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Muito obrigado, Deus, porque Tu és um Deus maravilhoso, fiel, todo-poderoso, digno de glórias é o Senhor. É assim que oramos nesse momento. As palmas glorificam ao Senhor, mais uma vez, glórias a Deus. Irmãos, nessa noite, eu quero aqui rapidamente, falar sobre essa porção bíblica que acabamos de ler, pois me chamou a atenção, devido nós já estarmos no finalzinho do ano, e é uma coisa impressionante, o pastor Flávio sempre fala, e é verdade, que quando vai chegando já ao final do ano, irmãos, as lutas parece que ficam maiores, intensificam as lutas, para com a igreja, para com os membros, a liderança, enfim. E nessa noite, vamos aqui estar vendo nessa porção bíblica aqui, nessa parte que lemos, para nós tomarmos um certo cuidado na nossa caminhada cristã, já que é um culto de doutrina, e a palavra de hoje, irmãos, é principalmente para nós que temos mais tempo de fé, tá certo? Eu acredito que é a maioria da igreja, então peço que você fique atento aí, porque é algo que na verdade acontece, como nós vemos aqui o exemplo, tanto com pessoas que acabaram, de estar na sua caminhada cristã há pouco tempo, e principalmente pode acontecer conosco, com mais tempo de fé, mas isso, irmãos, é algo, que nós vamos estar vendo aqui no decorrer da mensagem. Tem como título, cuidado com o sono espiritual, mesmo que esse sono seja breve, tá certo? O texto base é esse que nós acabamos de ler, e é incrível, irmãos, como às vezes nós pegamos no sono, devido, por exemplo, um dia corrido, devido ao cansaço, até a tristeza, faz a gente, irmãos, muitas vezes pegar no sono. Muitos são os fatores, irmãos, que fazem, nós dormirmos. E muitas vezes, irmãos, nós dormimos e nem percebemos. Isso é fato. Tanto é que quando nós vamos orar, nós devemos dar preferência, irmãos, em orar pelo menos sentado, Porque se nós orarmos deitados, irmãos, é isso aqui, para nós dormirmos e não orarmos como convém, vamos dizer assim, Quando se trata da nossa vida espiritual, irmãos, aí é que nós devemos ter cuidado com o sono. Eu lembro uma vez, muito tempo atrás, quando éramos ali adolescentes, eu, meu primo, nós estávamos ali já fazendo um certo bico, vamos dizer assim, trabalhando, ajudando, ali. Era com um corte, irmãos, de umas pequenas fitas, e esse corte, ele era feito em um arame muito quente, e era por produção, quanto mais você cortasse, produzisse, mais você ganhava. Eu lembro que eu peguei, fui para casa no dia, já estava cansado, e meu primo esticou. Quando foi no final da noite, o abençoado chegou, irmãos, com um corte no peito, porque ele simplesmente dormiu de cansaço e encostou o peito no ferro quente.
para você ter noção, irmãos, de quanto é algo rápido essa questão do sono. Na vida espiritual é a mesma coisa. Para iniciar, irmãos, aqui o contexto, eu quero lembrar aos irmãos, eu quero destacar aos irmãos, esse acontecimento que nós acabamos de ler e que nós vamos aqui expor, não é o mesmo, tá certo, irmãos? Descrito lá em Lucas, capítulo 5, não é o mesmo. Da pesca maravilhosa e ali os primeiros discípulos, irmãos. Aqui é outro acontecimento parecido. Mas aqui, irmãos, nós vemos que já foi depois que Jesus já tinha, ali passado pela cruz do Calvário, já havia ressuscitado e estava aparecendo aos discípulos. Tanto é que ele fala aqui, na leitura, no verso 13, já era a terceira vez que Jesus se manifestava, que Jesus aparecia aos discípulos. Então é outro acontecimento, tá certo? Parecido com aquele de Lucas, mas esse é outro acontecimento. Vamos aqui, irmãos, ver alguns ensinamentos preciosos do Senhor. Quando nós, irmãos, de certa forma, cairmos no sono espiritual, e tem um detalhe, que nem o título fala, mesmo que seja breve. É um perigo constante, irmãos, para a amada igreja, o sono espiritual, mesmo que seja um cochilo espiritual, vamos dizer assim. Primeiramente, veja aí, vamos dar uma olhada aqui a partir do verso 4, Acompanhe aí a leitura. Verso 4 diz o seguinte, somente o início, diz assim: ao romper do dia, quem estava na praia, irmãos? Jesus estava na praia. O que nós podemos aprender aqui, irmãos, é que Jesus, ele está presente em nossa vida, em cada novo amanhecer que nós temos. E isso, irmãos, já é algo maravilhoso, porque ao romper do dia, Jesus já ali estava na praia, Continuando no verso, ele diz o seguinte: mas os discípulos não reconheceram que era ele. E é aí que começa, irmãos, essa orientação, essa doutrina, essa advertência, vamos dizer assim, esse alerta de Deus para nós com relação ao sono ou ao simples cochilo espiritual que muitas vezes nós praticamos. Muitas vezes, irmãos, é involuntário, mas devido ao cansaço, às lutas, às batalhas, pode acontecer. Algumas vezes dormimos espiritualmente falando, irmãos. Os discípulos não reconheceram que era ele. O que traz a lembrança para nós é como que pode, já que esses homens andaram um tempo ali com Jesus. Há pouco tempo é que Jesus tinha ali, irmãos, morrido na cruz do Calvário, tinha ressuscitado e estava ali aparecendo àqueles discípulos. É interessante porque de maneira nenhuma nós podemos julgar os discípulos, pois muitas vezes nós fazemos, irmãos, as mesmas coisas. Não reconhecemos que Jesus está ali na nossa frente, mostrando o caminho, direcionando o caminho que devemos tomar, e nós não reconhecemos que é o Senhor. E isso acontece com todos nós, irmãos. Não tem aquele que sempre vai acertar. Não tem aquele que vai sempre conseguir todas as vezes que Deus vai se apresentar, que Deus vai mostrar, que Deus vai direcionar. Não existe esse. É bem verdade que nós devemos fazer o possível para não dormir espiritualmente, irmãos. Porque quando Jesus falar conosco, nós devemos estar atentos à sua voz,
porque o direcionamento do Senhor, ele sempre vai ser o correto, sempre vai ser o melhor para as nossas vidas. Então, quanto mais nós ouvimos o Senhor, mais nós acertaremos. E continua. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Jesus aqui, ele se apresenta, irmãos. Eles veem, né? Jesus se apresenta: filhos, será que vocês têm algo para comer? Olha a resposta dos discípulos. Eles responderam o que, igreja? Não. Jesus se apresenta aos discípulos, entendendo que eles não o reconheceram, faz uma pergunta e eles respondem não. Os discípulos não reconheceram Jesus e também não tinham nada para comer, para dar àquele certo desconhecido de comer. Interessante, irmãos, que eles trataram essa pergunta de Jesus totalmente de uma forma material. Totalmente de uma forma material da coisa, de se dizer, porque eles estavam não a lazer, eles estavam buscando o seu sustento, estavam trabalhando, cansados. E é aí, irmãos, que muitas vezes o sono ou até mesmo o cochilo espiritual vai chegar. Porque eles não atentaram para a pergunta de Jesus. Jesus se apresenta chamando eles de filhos. Será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam não. Eles poderiam não ter nada com o alimento físico, o alimento que alimenta a carne. Porém, irmãos, aqueles homens, eles já tinham aprendido do Senhor. O alimento espiritual eles sabiam. O alimento espiritual eles poderiam ali dar àquele desconhecido, entre aspas. Eles poderiam dizer: meu querido, não temos aqui nenhum alimento, não pegamos nada. Mas, e aí poderiam pregar as boas novas. É por isso, irmãos, que nós não podemos julgá-los. Porque o momento oportuno que nós temos muitas vezes, nós também às vezes falhamos. Um momento oportuno que nós temos ali a maravilhosa oportunidade de apresentar as boas novas, nós podemos ali, devido ao cansaço, devido às muitas coisas, devido às lutas, às dificuldades, à tristeza, muitas vezes, nós não percebemos que no mundo natural, nós devemos a cada instante viver o sobrenatural de Deus. Isso, irmãos, trouxe uma reflexão para todos nós, porque eles responderam unicamente de maneira natural. Não pegamos nada, não temos como dar nada para você comer, não temos. Mas, na verdade, eles tinham, irmãos, espiritualmente falando, as boas novas, eles já tinham aprendido. Mas olha só, nesse meio termo, o cansaço físico, o que faz com a pessoa? A exaustão, irmãos, mental, muitas vezes, né? Contextualizando para os nossos dias. Trazendo não somente o cansaço físico, mas mental mesmo, que hoje muitas pessoas têm passado essa dificuldade. Não consegue enxergar, muitas vezes, que está vivendo um cochilo espiritual. E aí é um alerta para nós, pois Jesus, irmãos, ele faz questão de chamar cada um de nós de filhos.
que nem ele chamou aqui os discípulos. Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam não. Então, verso 6, Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Como eles trataram a pergunta de maneira física, Jesus usou aqui, a situação para também ministrar um novo ensinamento a eles, começando do zero, Eles sabiam, aprenderam com o mestre, mas é como se, irmãos, aqui, o momento, deles de exaustão, principalmente física, e quando se tem exaustão física, irmãos, normalmente a exaustão mental também aparece. Eles aqui, Jesus deu uma ordem para esses homens. Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. E aqui, irmãos, é um ponto crucial na vida desses homens e na nossa vida. Olha só o que acontece. Continuando o verso, diz assim: assim fizeram. Mas o homem que estava ali na praia desde cedo não era desconhecido? E eles já obedeceram à voz do desconhecido? Cansados, exaustos, obedeceram à ordem de alguém que era desconhecido? Nesse ponto, irmãos, nós entendemos que, se não todos, mas pelo menos João e talvez Pedro, alguns mais, não tem como afirmar quantos, mas nesse momento, irmãos, eles percebem que era Jesus. Eles estavam exaustos, já tinham tentado a noite inteira. O próprio Jesus, irmãos, durante o ministério, chamou esses homens para ser pescadores de homens. E aí agora eles recebem esse toque de Jesus. Voltem, joguem a rede à direita do barco. Vão pescar os peixes que vocês estão atrás. Nesse momento, irmãos, é como se aparecesse assim, creio que em João e também em Pedro, pelo menos, Pelo menos desses dois, ou então todos, não sei, não sabemos, mas que houve o estalo ali em alguém, houve. Alguém puxou, irmãos. Ninguém contestou a volta do barco ao mar para tentar pescar novamente. Eles obedeceram, pelo menos a um dos líderes ali, Eles foram sabendo ali que era Jesus. Aí eu faço, irmãos, aqui a pergunta, A pergunta não, uma afirmação. Que vacilo, hein? Que vacilo. Você vê ali, aprendeu com o mestre, foi fazer o seu trabalho, o mestre apareceu e ele disse, chamou eles de filhos, mas eles, não temos nada para te dar. Isso, irmãos, é um alerta muito grande, porque um breve cochilo, devido ao cansaço, pode fazer a gente cometer um vacilo desse, viu? Lembrando que, se cometemos um vacilo desse, irmãos, pode ter certeza que se nós nos arrependemos, como a gente vai já ver aqui, o Senhor, Ele é fiel para nos dar novas oportunidades. Não é por conta disso que nós vamos ser lançados no inferno. Deus sabe que nós, aqueles servos de Deus, tem tentado ouvir a sua voz a cada instante,
Mas hoje, irmãos, as vozes são muitas. O cansaço chega muito rápido. O cansaço visual hoje, irmãos, o cansaço auditivo hoje, é algo quase que instantâneo. É muito rápido para se cansar, mentalmente falando, e cansar os nossos sentidos. Mas isso não é motivo para nós nos ficarmos tristes, se caso, por exemplo, hoje alguém cometeu algum vacilo desse, né? Porque olha só o que acontece, irmãos. Verso 6, continuando. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, ou seja, João disse a Pedro: é o Senhor. João aqui, irmãos, ele abre a boca, né? Dizendo logo, olha, confirmadíssimo, é o Senhor. Chamou a gente de filho, a gente não pegou nada a noite todinha, ele mandou a gente vir confirmado. Confirmado. É o Senhor. Que vacilo nosso, meus amigos. E aí nós vemos, né, irmãos, que como esses homens eles ficaram. Mas se tem alguém na Bíblia, irmãos, que eu acho de tamanha relevância no sentido de aprendizado, é Pedro. Olha só o que acontece com esse homem, irmãos. Quando João confirma, né, que é o Senhor, Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque ele tinha tirado a roupa, né, irmão? Isso não quer dizer que ele estava completamente nu, mas pelo menos a maior parte, para não sujá-las, por exemplo, né, devido à pesca, lançou-se ao mar. Esse homem, ele, tendo a confirmação ali em seu coração, de outro discípulo também dizendo, era o Senhor, vacilamos, os peixes na rede, o trabalho concluído. O que passou na mente desse homem, irmãos? Ele já negara Jesus 3 vezes um pouco antes. E agora, novamente, junto com os outros, ele fala, não tenho nada para lhe dar de comer. Esse homem, irmãos, ele veste a túnica, se joga no mar, se lança no mar, não espera nem o barco. O barco vai voltar agora mais pesado para a praia. E Pedro, que nada, eu vou agora. Se lança no mar, nada. Vamos lá aqui. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. 8. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Eu acho interessante que João aqui, irmãos, ele usa aqui a expressão somente 90 metros. Nada 90 metros. Ou seja, esses homens, eles estavam ali, irmãos, em um lugar que eles conheciam. E poderiam ter até o costume de nadar grandes distâncias quando preciso. Para você ter uma ideia, irmãos, 90 metros são quase 2 piscinas olímpicas. A piscina olímpica tem 50 metros. Quase 2 piscinas olímpicas. E tem um detalhe, né, irmãos?
estavam aqui no mar de Tiberíades, mar da Galileia. A piscina olímpica tem todo o tratamento, né? Água totalmente parada, limpa, e aqui é diferente, é o mar. Teria uma certa dificuldade a mais, mas Pedro não quis saber, irmãos, do cansaço, do seu erro, da sua negação novamente para o mestre. Colocou ali a sua vestimenta, lançou-se ao mar, não esperou o barco. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós erramos, quando nós, de certa forma, dormimos ou cochilamos espiritualmente, quando a gente tem o alerta que está vacilando, a gente tem que se lançar no mar do arrependimento e ir aos pés de Jesus. A gente tem que se lançar. A gente tem que ir lá para perto dele. Senhor, errei, vacilei, me perdoa, mas estou aqui. E aí ele continua, né? Vamos lá para o verso 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. É interessante, irmãos, que Jesus manda esses homens voltarem ao mar para pegar os peixes, para o seu sustento, para o seu consumo, para ser ali o seu alimento, e principalmente depois, irmãos, de tudo que eles passaram à noite, tentando, buscando uma maneira, né, de conseguir ali pelo menos alguns pequenos peixes, para não ter a noite perdida. Jesus manda eles irem, e quando eles estão voltando com os peixes, eles adentram ali, ou então contemplam ali, irmãos, o cuidado de Jesus com a vida de cada um dos seus discípulos. E isso é para nós também, o cuidado de Jesus para conosco. Olha só que interessante, irmãos. Verso 9, né, novamente. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Os homens exaustos, um cansaço físico e mental forte, usaram ali as últimas forças para trazer vários peixes grandes. Mas quando chegou, irmãos, não precisou fazer muita coisa não. Já estava tudo pronto. Já estava tudo ali organizado por Jesus para suprir a necessidade humana, física, mas também, irmãos, tratar o sono ou o cochilo espiritual que tiveram. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para tratar o cochilo ou sono espiritual, que talvez, espero que não, irmãos, mas talvez possamos estar. Dezembro, irmãos, é o mês particularmente que eu mais gosto, porque tem essas questões, né, de festas de final de ano, reunião da família, reuniões, né, confraternizações. E esse momento, irmãos, ele é único no ano e também, pelo menos para mim, dezembro quer dizer que nós vencemos 11 meses que passaram, né? Então, eu acho que é motivo, irmãos, de celebrar, é motivo de agradecer a Deus. Mas se tem uma coisa que também, irmãos, quando nossa mente não está legal, principalmente, é que dezembro traz uma carga emocional muito grande. E muitas pessoas, elas ficam, irmãos, ali, emotivas, mas no sentido de mais, né, para a questão da ansiedade, para tristeza na alma.
Então isso, irmãos, faz com que as pessoas caiam ali no cochilo espiritual, muitas vezes. Se você parar para pensar, irmãos, as igrejas, de modo geral falando, elas ficam um pouco mais vazias, as pessoas parecem que dão uma freada na caminhada, né? Claro, salvo, né, algumas coisas, viagens, essas coisas, cada um sabe de si. Mas, de modo geral falando, irmãos, nós entendemos que dezembro é aquele mês que as pessoas parecem que dão ali uma freadazinha em tudo. Muitas vezes é necessário, irmãos, nós estarmos freando algumas coisas na nossa vida. Mas não deixa o carro da tua fé parar. Não deixa o carro, irmãos, estancar. Porque isso pode trazer ali um cochilo e até um sono perigoso. É interessante, irmãos, porque esses homens, eles chegaram exaustos, como falei, gastaram as suas forças, as últimas forças, já tinham trabalhado a noite inteira, querendo pegar ali o seu sustento e nada, e eles pegam ali grandes peixes e trazem ali. Pedro foi na frente nadando, gastando ali energia para chegar no mestre, devido ali o seu constrangimento, vamos dizer assim. E aí acontece o que no verso 9? Repetindo. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Lembra lá no início, quando Jesus perguntou para eles, irmãos, se eles tinham alguma coisa para comer? Eles responderam não, agora eles tinham, e tinham de sobra. Um Deus que proveu para aqueles homens. Não somente isso, irmãos, proveu material, mas ainda ia tratá-los. Olha só, verso 11, Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Irmãos, veio força sobrenatural sobre Pedro. Ou então, o constrangimento foi tão grande, irmãos, que ele tirou força de onde não tinha. Para ali fazer o que fosse necessário para tentar tirar da cabeça do mestre, que mais uma vez ele o negara. Ele vai lá, entra no barco, arrasta a rede para a terra, a rede estava cheia, né? Continuando aqui o verso 11, a rede estava cheia, com 153 grandes peixes. Muito peixe. Mas a questão aqui não é a quantidade, e sim, irmãos, os mínimos detalhes de Jesus. 153 grandes peixes. O que o Senhor estava mostrando para esses homens? Estou cuidando de vocês, estou alimentando vocês, estou aqui abençoando vocês, dando-lhes de sobra novamente, mas não durmam, não cochilem espiritualmente, ou procurem não dormir e não cochilar espiritualmente. Verso 12, ou melhor, 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Podia ser 153, podia ser, irmãos, 253, 653, 953, essa rede aqui não ia romper nunca.
Porque Jesus estava dizendo aqui para eles, irmãos, que os detalhes é Ele que cuida. Os detalhes da providência é Ele que cuida, mas nós devemos cuidar da nossa fé, da nossa caminhada. Nós devemos cuidar. Porque, irmãos, se nós dormirmos, talvez um peixinho só rasgue a rede. Ou seja, irmãos, uma vida pode se perder se nós cochilarmos. Uma vida pode se perder se nós dormirmos espiritualmente. Eu fico sempre me perguntando, irmãos, o quanto é importante, né, nós estarmos firmes na caminhada cristã. Porque hoje nós estamos na casa de Deus, estamos servindo ao Senhor, em meio às lutas e batalhas da vida, que é normal, mas o que será que nós teríamos de falar, irmãos, se nós deixássemos o nosso carro, né, da fé estancar, se nós parássemos, se nós, que Deus nos livre desse mal, nos afastássemos dos caminhos do Senhor? Você já parou para pensar nisso? O que é que eu vou falar para o fulano quando ele me encontrar? O que é que eu vou falar para a minha família que perguntar, e aí, como é que está lá na igreja? O que é que eu vou falar lá no trabalho, pessoal, quando eles perguntarem, e aí, quanto tempo tu tem de fé? O que será que nós vamos responder, né, irmãos? As respostas que nós dermos vão ser essa mesma negativa aqui, ó, não tenho nada para dar para você comer, nada. E Deus, nosso Senhor, Ele não quer isso de nós. Ele quer, irmãos, que nós estejamos bem alimentados. O Senhor abençoou ali com muita abundância. Não deixou nem a rede rasgar, que era para poder contar, um por um, 153 peixes grandes. E aí ele continua. Verso 12, Jesus disse a eles, venham comer, venham se alimentar. E o que impactou, irmãos, para quase encerrar, foi exatamente o continuar desse verso. E o final, né, o 13, diz o seguinte, deixa eu ler o 12, né, o 12 e o 13. Jesus disse a eles, venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Irmãos, de certa forma, eles ficaram tão impactados, tão constrangidos, de certa forma, porque eles andaram com o Mestre. Eles aprenderam com o Mestre. Eles ali viram os milagres, os prodígios, as maravilhas, mas o cansaço, irmãos, fez eles cochilarem. E esses homens, todos eles, irmãos, nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem é você? Eles sabiam, irmãos, era Jesus, era o Mestre. Já estava mais do que provado, comprovado, completamente, e eles não tinham nem palavras. A única coisa que eles poderiam fazer era aprender novamente. A nossa caminhada cristã, irmãos, ela é uma série de aprendizados. Quando nós erramos, o que é normal de acontecer na nossa vida, nós erramos, nos arrependemos, mergulhamos, né, no mar do arrependimento e vamos ali para o Mestre e procuramos não errar novamente, procuramos nos alimentar,
procuramos não cochilar, não dormir espiritualmente falando, para que possamos, irmãos, estar sempre atentos e reconhecer o Senhor das diversas maneiras que Ele vai se apresentar ou direcionar a nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Repetindo aqui, o verso 12, Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. Jesus novamente, irmãos, coloca esses homens no devido lugar. Tira eles do sono espiritual ou do cochilo espiritual. Alimenta-os. E agora, o que vocês vão fazer? Jesus aqui, ele vai tratá-los novamente, irmãos. Se você continuar a ler, ele vai tratar logo com Pedro. Depois desses versos aqui, o Senhor vai instigar a Pedro a ele se auto-perdoar dos seus erros, das suas negações, das suas 3 negações. Jesus, ele nos impulsiona, irmãos, a nos auto-perdoar. Porque o perdão dele, irmãos, já foi dado. Ele nos perdoou, irmãos. E hoje nós temos esse livre acesso. Senhor, pequei contra ti, pequei contra os céus. E eu quero novamente andar nos teus caminhos, eu quero não errar mais. E nós temos essa oportunidade a cada novo dia. O sono, ele é diário, irmãos. Ele precisa, o sono material, o nosso sono, do nosso descanso, ele é diário. Então, o nosso cochilo ou o nosso sono espiritual, irmãos, ele pode acontecer diariamente também. Então, nessa noite, para nós atentarmos, para nós estarmos atentos ao nosso sono, ao nosso cochilo, espiritualmente falando, que ele não se torne, irmãos, um problema na nossa vida. Porque quantas pessoas simplesmente cochilaram na sua fé e hoje, até hoje, não retornaram mais para a casa de Deus? Quantas pessoas cochilaram na sua fé e o inimigo, foi lá e tragou? O nosso ato hoje, irmãos, é de pensar que nós até, em algum momento da nossa vida, nós podemos, porque somos humanos, podemos, entre aspas, falhar com o Senhor cochilando na nossa fé, mas não podemos permanecer nesse cochilo. Esse cochilo vai virar um sono, e um sono muito pesado, e isso é perigoso para a caminhada cristã. Esse alerta, irmãos, essa orientação dada por Jesus aqui, mostrando, abençoando esses homens novamente, é tudo que Jesus faz na nossa caminhada cristã, porque todo dia Ele tem nos abençoado. Todo dia Ele tem novamente nos concedido 153 peixes grandes, porque a nossa vida não é constituída só de lutas, irmãos, não é. Vamos parar para pensar e lembrar que nós chegamos em dezembro, 11 meses se passaram. Até aqui nos ajudou o Senhor, irmãos. Até aqui nos alimentou o Senhor. Até aqui o Senhor nos abençoou, que nem abençoou os seus discípulos. E nós somos esses discípulos hoje, os discípulos do Senhor. Por que Ele não faria, irmãos, as mesmas coisas? Ele faz até coisas maiores, Então que fique esse alerta para as nossas vidas,
que quando nós tentarmos, né, irmãos, ali dar aquele cochilo espiritual, que fique o alerta, irmãos, que seja no máximo um cochilo, e de preferência que nem tenha, porque o cochilo, irmãos, como até aconteceu com meu primo, né, que queimou ali o peito no arame quente. Você imagina se fosse algo mais perigoso, né? Espiritualmente falando, irmãos, o inimigo não tem brincado, como nós já sabemos, e um simples cochilo espiritual, ele pode trazer danos gravíssimos na caminhada cristã. Mas nós, para a glória de Deus, estamos nos alimentando do Senhor. Nessa noite, se tinha alguém cochilando, tenho certeza que despertou para a fé novamente, despertou com o alerta do Senhor para continuar a caminhada cristã, adorando, bendizendo, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Amém, irmãos? Fica aí essa palavra, irmãos, não vou me demorar mais para não estourar o tempo. Toda a honra e toda a glória ao Senhor, e eu agradeço a oportunidade. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Pastor Flávio.